o Senhor Deus. Irmãos, nós acabamos de ler um trecho da Bíblia que fala sobre o sacrifício pelo pecado, sacrifício para tirar a culpa. Para os irmãos que ainda não conhecem muito bem, isso pode ser algo novo. No tempo antigo, antes de Jesus vir e morrer na cruz, eram realizados sacrifícios de animais para a purificação de pecado das pessoas. Então, se você queria ter o seu pecado purificado, você queria ser limpo do seu pecado, era necessário que você, se tivesse no seu rebanho, que naquele tempo tinha, tirasse do seu rebanho um animal, levasse esse animal ao arraial ou ao templo, para que esse animal fosse sacrificado para perdoar o seu pecado. Poderiam ser alguns tipos de animais, e até mesmo tinha aqueles que não tinham condições e não tinham esses animais para oferecer, poderiam ofertar um pássaro, e aquele que não tivesse um pássaro poderia ofertar até farinha, produzida lá. Então, para que o pecado da humanidade fosse limpo, das pessoas fosse limpo naquele tempo, exclusivamente a Israel, era necessário um sacrifício. Só, irmãos, que os sacrifícios de animais eram sacrifícios que precisavam ser feitos continuamente. Por quê? Porque não era o suficiente para dar ao homem o privilégio da eternidade com Deus. Ele poderia ter o seu pecado perdoado ali, mas em se tratando de uma promessa de um novo céu e uma nova terra, o homem simplesmente pelo sacrifício de um animal não poderia ter acesso a Deus. É tanto que costumeiramente eles tinham que fazer os sacrifícios para a purificação do pecado, sacrifícios depois do momento do pecado, sacrifícios em templos também, por cada uma das pessoas e também por toda a congregação, ou seja, todas aquelas pessoas. Então acredito que os irmãos estão entendendo que para ter o perdão dos pecados era necessário o sacrifício de um animal. Então você tirava o animal e tinha que ser o animal, o melhor animal do seu rebanho. Tinha que ser o melhor animal do seu rebanho. Tirava o melhor, que não tivesse mancha, que não tivesse doença, que não tivesse um defeito, e esse animal seria tirado para ser realizado o sacrifício, para que houvesse o perdão do pecado. Se tirasse um animal que não fosse desse jeito, com boas qualidades, você não seria perdoado do seu pecado e até causaria ira diante de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque para que houvesse o ritual de purificação, era necessário que as coisas fossem bem feitas, feitas com capricho, nos mínimos detalhes, sem nenhum defeito. Principalmente, irmãos, nós estamos falando daquele tempo em que o sacrifício era feito ali na tenda, no templo, ou diante, próximo ao santuário, e ali dentro, irmãos, onde estava a arca da aliança do Senhor, simbolizava a presença de Deus. Pode-se até dizer que era como se fosse realmente a presença de Deus, mas por conta da arca, ela representava a presença de Deus ali. Então qualquer coisinha que
rato, poderia sair alguém morto dali, um sacerdote ou alguém que estivesse próximo. E por muitas vezes essa presença de Deus foi desafiada por alguns. Podemos citar 4 pessoas que desafiaram e brincaram com o ambiente de sacrifício, o ambiente da presença de Deus, que foram os filhos de Arão e os filhos de Eli. Eles brincaram. Os filhos de Arão tinham lá o altar, o incensário, onde tinha um fogo, e aquele fogo não podia se apagar, que ele inclusive hoje representa o Espírito, a presença de Deus em nossas vidas. Tinha dentro daquele santuário, para os irmãos entenderem, ficar mais fácil, dentro daquele ambiente de sacrifícios, onde também tinha a presença do Senhor, tinha um local onde era queimado incenso, era feito um fogo ali, um fogo, e aquele fogo exalava, e era como se aquele fogo exalasse e chegasse na presença de Deus, e ele cheirasse. Claro que Deus sabia de tudo que estava acontecendo, mas os filhos de Arão trouxeram uma vez um fogo estranho, e quando eles trouxeram esse fogo estranho, foi o suficiente para eles perderem sua vida, fora outras brincadeiras que eles faziam. Os filhos de Eli, irmãos, eles faziam piores coisas ainda, dentro do espaço do templo. Até mulheres eles levavam, e isso também causou uma desgraça para ele, para sua família e para a família do próprio pai deles, que era Eli, porque sabia do que acontecia e deixava passar. Quando foi, eu estou falando vários pontos para os irmãos conseguirem compreender. O primeiro momento, os primeiros sacerdotes que foram consagrados para fazer esses sacrifícios, porque quem fazia esse sacrifício, você chega com o seu animal lá, e quem fazia o sacrifício, ele eram os sacerdotes da tribo de Levi, dos levitas. E se você chegasse com o seu animal e dissesse: aqui eu trouxe uma ovelha para expiação, para perdão dos meus pecados, o sacerdote pegava a sua ovelha, dava uma analisada se ela estava perfeita, e se ela estivesse nas condições ideais, ele levaria e faria o sacrifício pelo perdão dos seus pecados. E quando foi para os primeiros sacerdotes que foram escolhidos, foi Arão e os seus filhos. E foi feito, irmãos, um ritual. Mataram animais para sacrifício ali, para que fossem consagrados aqueles homens para que estivessem diante do Senhor. E eles passaram, depois desse sacrifício, 7 dias ali na entrada da porta do templo, do santuário, do espaço, da tenda, né, do Senhor. E eles passaram 7 dias. Durante 7 dias eles não podiam sair dali, eles estavam sendo purificados e consagrados. Por quê? Para que nos próximos momentos eles estivessem limpos e prontos e preparados. Então, irmãos, era muito delicado, muito delicado. Não era qualquer pessoa que tinha a capacidade, a condição de atuar ali, para cuidar da casa do Senhor. Hoje é muito mais fácil, o sacrifício já foi feito, a graça, ela dá ao homem uma brecha de espaço para perdão de pecado. Você simplesmente se ajoelha, pede perdão pelos seus pecados, se reconcilia, né? Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de ter zelo, né? De ter zelo pelas coisas do Senhor. O sacerdote, quando ele ia entrar, principalmente na entrada dele diante da arca, o sumo sacerdote,
Ele tinha nas suas vestes um sino, um sinozinho, alguns sinos que ficavam tocando. Ele andava e os sinos ficavam tocando, os sinozinhos pendurados. Para quê? As pessoas lá de fora ficavam escutando. Se o sino parasse de tocar, significa que alguma coisa séria aconteceu. O sacerdote morreu lá dentro, alguma coisa aconteceu. O sacerdote, irmão, quando ia entrar, ele tinha que ter umas vestes bem alinhadas, bem aplumadas. No momento em que ele subisse algum degrau daquele santuário, daquele espaço de santuário, e ele com aquele vestido que eles usavam, não podia aparecer a nudez deles, senão também eles morreriam. Então, é muito delicado. Então esse sacrifício que era feito naquele tempo, ele foi feito por Jesus. O próprio Jesus, ele foi o sacerdote, o sumo sacerdote. Quando Jesus subiu naquela cruz, ele subiu, ou foi colocado, a gente fala subiu, mas quando ele foi colocado naquela cruz, ele foi colocado, foi exatamente isso que aconteceu. Jesus era o sumo sacerdote e Jesus era o próprio animal. Não que ele fosse um animal, mas ele subiu naquela cruz como um cordeiro. Ele foi o sacrifício e ele foi a pessoa que fez o sacrifício. Glória. E ele foi a pessoa que perdoou os nossos pecados. Por isso que a mensagem da cruz ela é muito importante, porque é um momento de purificação de pecado. Quando o animal era morto, ele era um animal inocente. O sangue dele derramado levava nele o perdão do pecado daquela pessoa que levava o animal. Então o sangue daquele animal limpava o pecado pelaquele momento daquela pessoa que estava se arrependendo. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele fez esse sacrifício. Ele foi o cordeiro e o seu sangue foi derramado. O sangue de Cristo derramado, ele perdoa o pecado, os nossos pecados. E nós, como cristãos, temos que levar isso muito a sério. A ceia do Senhor que aconteceu na quarta-feira, na sexta-feira, a Santa Ceia, ela é considerada nos cultos, aliás, é considerada o culto mais importante. Por que é o culto mais importante que é considerado? Porque nós vamos lembrar deste momento, desse sacrifício. É como se nós estivéssemos fazendo o sacrifício novamente. Mas não é. É um memorial. Não é naquele momento que você está se arrependendo, pedindo perdão pelos seus pecados. O momento de ceia não é momento. Claro que você pode se arrepender no dia da ceia, como foi o caso do Claudemir, por exemplo, ou de qualquer irmão que pede no seu próprio banco, ou que vem à frente e pede reconciliação. Mas o dia, e pode acontecer isso, é natural, nós podemos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias, mas não que o dia da ceia seja exclusivo para isso. Não que o dia da ceia seja exatamente o momento para perdão de pecado, não é. Ele é um memorial. Na realidade, você vir à ceia já tem que vir bem limpinho, já tem que vir santificado. Então o conselho que eu dou para os irmãos é começar a se limpar depois da ceia. Por quê? Porque depois da ceia, você pediu perdão pelos seus pecados, tem 30 dias para outra ceia, né? Passa 30 dias. Eu digo assim com forma de brincadeira, mas não é assim que funciona não. Todo momento nós temos que estar com o nosso coração limpo diante do Senhor. Mas o que eu quero trazer diante dessa mensagem é que
Não é que essa igreja, o templo, as paredes vão ser, até porque não vão subir ao céu essas coisas. O local santo somos nós. Mas esse ambiente é um ambiente usado para as coisas do Senhor. Então tudo que é relacionado às coisas do Senhor deve ser algo que deve ser tido com respeito, com seriedade. Na leitura que nós fizemos do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo, ele fala um trecho onde ele diz assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque tomam a ceia do Senhor indignamente. O que é tomar a ceia do Senhor indignamente? É não levar a sério. Tomar sem estar santificado diante de Deus, sem estar puro diante de Deus. Isso não é só no dia da ceia. Não entendam que os irmãos isso, para que no dia da ceia os irmãos se arrependam de todo o pecado e o restante não são nem o povo do mundo, que passa 4 dias pecando e depois vão botar cinza na testa para poder simbolizar arrependimento, né? Não somos. Então não é esse o sentido da coisa. Por isso que eu brinquei, mas de uma forma séria, falando que você deve estar purificado já no outro dia da ceia, porque no dia da ceia você está limpinho, no outro dia você continua limpo. Quando virar e chegar na outra ceia, como é que você está? Nas suas vidas santas em dias, diante do Senhor. Então, as coisas do Senhor, elas são sérias. A paz que você dá a um irmão, a Bíblia que você carrega, a leitura que você faz, a oração que você pratica, o jejum que você pratica, eles são as suas santificações. É como se você estivesse fazendo sacrifícios para o Senhor. Não vale de nada eu aparentar ser cristão. Aparentar. Da porta para fora eu quero mostrar para as pessoas que eu sou cristão. Mas dentro de casa eu não sou. Não serve de nada eu, diante dos irmãos, eu mostrar que eu sou cristão, mas em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, eu não sou um cristão. Então, onde é o momento de purificação? É onde mais o pecado abunda. Porque ser crente dentro da igreja é mais fácil do que lá fora. Por quê? Porque lá fora são os nossos testes. É onde somos testados. É onde o Espírito Santo nos quer estar conosco. É onde Deus está também observando. É nesse momento de que adianta você passar a ideia de cristão, mas diante dos seus olhos você vê o que não é puro. Você fala o que não é puro. Não adianta. Eu sei que aqui no início tinha os irmãos que tiveram hoje contam um testemunho, tiveram uma luta para abandonar, por exemplo, as novelas, né? E graças a Deus os irmãos hoje contam testemunho. Mas são exemplos de coisas que muitas vezes tiram a santidade que estava em você. E você chega à casa do Senhor e parece estar limpo, mas não está.
porque a vida continua. A pessoa fica mentindo. Tem muitos cristãos mentirosos, muitos crentes mentirosos, falam mentiras, entendeu? Brincadeira, às vezes, mentira, brincadeira. Que estava em algum lugar, ou não fez isso. Melhor ficar calado. Às vezes não gostou de uma coisa e disse que gostou, né? Pois é. Dizer que gostou. Mas para ser educado. Até no louvor. Às vezes eu observo os louvores. Tem uns louvores que falam umas coisas que. Vou citar um exemplo. Tem muitos louvores que a gente costuma cantar. Eu costumo observar essas coisas. Vou citar um exemplo dos irmãos. Aquele louvor, vou citar um aqui, como exemplo. Vejo um homem de branco na congregação. Tem alguém vendo um homem branco na congregação? A pessoa que está cantando, tá vendo? Aí eu digo assim, acabou de passar ali dentro um varão. Parece que a pessoa está vendo dele. E junto dele, 2 anjos do céu, do lado Miguel, do outro lado Gabriel. Ninguém sabe nem o que o Miguel e o Gabriel faz. Para começar, Miguel, ele é um anjo protetor de Israel. O que ele está fazendo aqui? Gabriel é um mensageiro do Senhor, ele manda quando ele quer. Levou, foi Gabriel, né? Mandou para Maria, pronto, falou com Maria, falou com José, foi o Gabriel. E o que ele está fazendo ali? Aí a pessoa cria uma música mentirosa. Cria uma música mentirosa. E canta a música, né? Ou diz que vê uma coluna de fogo, está vendo uma coluna de fogo dentro da congregação, né? A pessoa começa a criar coisas. Os anjos estão aqui? Não. Se você vê, tudo bem. Não vai dizer, irmão, eu estou vendo um anjo. Eu vi um anjo. Não deixe de falar, não. Isso é bom. Alegra o coração da gente, você dizer que viu um anjo. Mas se você vê mesmo. Então são essas coisas que muitas vezes a gente transforma em coisas que tiram a santidade da gente. Tiram a santidade. Nossa, um palavrão. Invocação aos demônios. Você lê assim, Ave Maria. A invocação. Você está fazendo uma invocação. Porque não é a Maria. E o que não é de Deus é o quê? É do demônio, não? O demônio. Então, irmãos, nós temos que pegar as coisas do Senhor e levar a sério. Até porque o único nome que tem poder é o nome do Senhor Jesus. Por que não viciar em falar isso? Sabe, Jesus tem poder, gostamos de Deus amado, meu Deus. Mas também não levar em vão, também, né? Não levar em vão. Então, irmãos, naquele tempo você vê a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus, tinha lá o carro de boi levando a arca. Já era um erro, que era para carregar o sacerdote. Tinha um carro de boi levando a arca. O carro, o pneu deu um mau jeito lá, tombou e a arca ia caindo. Um homem com boa intenção foi segurar a arca e morreu naquela hora. Ele teve culpa? Não, ele quis ajudar, mas não era para ele fazer isso. Só quem poderia tocar na arca eram os sacerdotes, e o sacerdote tinha que estar purificado para tocar naquela arca. E por que os filisteus pegaram na arca e não aconteceu nada com eles? Os filisteus não sabiam daquela lei, não. Não era para eles, não. Era para o povo de Israel. E Deus deixou porque Deus queria mostrar o seu poder para os filisteus.
Se Deus, até porque Deus, a arca estava lá e o povo começou a acontecer coisa que não era para acontecer, coisa errada com eles. Então, irmãos, nós como cristãos temos que entender a seriedade, a necessidade que nós temos de levar as coisas de Deus a sério. A nossa vida cristã, o nosso exemplo nas ruas, né? Que nós somos como servos do Senhor Jesus Cristo. E ainda mais o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Nosso corpo. O nosso corpo deve ser um dos lugares mais bem cuidados, uma das coisas mais bem cuidadas que nós temos que fazer. É o nosso corpo. Zelar por ele. Por quê? Porque é com ele que nós vamos fazer a obra do Senhor. É com o nosso corpo. Nós vamos fazer a obra de Deus. É com ele que nós vamos glorificar. É nele que nós vamos receber o Espírito Santo de Deus no nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Às vezes eu acho que um lugar desse é mais santo do que eu, né? Tem cristão que acha que o templo, tem gente que acha que o altar onde ficam os obreiros é mais santo do que a própria pessoa. Aonde? Alguém até disse que é o altar. É altar porque é mais alto. Mas o altar do cristão, o altar que a gente fala diante do Senhor, é o momento em que você se prostra diante de Deus. É você e Deus. É o altar. Às vezes alguém pensa assim, não, a exigência deve ser quem está mais na frente. Não, é mais exigido porque é mais visto. Mas todos nós como cristãos temos o dever de zelar por todas as coisas relacionadas a Deus. E a primeira delas somos nós. Nossa vida, nossa família, nossa casa. É o primeiro lugar que deve ser tido como lugar de zelo para com o Senhor. Então, irmãos, quando nós pensarmos em fé, em cristianismo, em salvação, em Deus, em Jesus, nós temos que levar todas essas coisas em coisas sérias, né? Sérias. Na outra ceia teve uma ceia que deu bem pouquinho a gente, e o pai ficou bem triste porque tinha dado para a gente, né? E ele até falou que ele fazia tudo para poder estar na igreja e nunca faltar a ceia. Claro que às vezes vai dar uma exageradazinha, né? Mas ele está falando de zelo, né? Porque dessa vez ele veio e provou para você ver. Na outra ceia ele falou, e nessa ceia ele deu exemplo, né? Deu exemplo. Porque tem coisas da gente que a gente cuida tão bem. Tem coisas da gente, você pode procurar que você deve ter uma coisa que você tem tanto ciúme que ninguém pode pegar. E quem pegar, você vira uma arara, né? O que houve? Entendeu não, né? Do seu marido, né, irmão? Então, irmão, tem coisa que a gente tem tanto ciúme, tanto zelo, irmão, que ninguém pode pegar, pode tocar, cada um é uma coisa. E muitas vezes, pelas coisas de Deus, nós não temos. Eu vou citar um exemplo como a Bíblia, por exemplo. A gente não tem tanto ciúme da Bíblia quanto tem do celular. Pelo contrário, a gente quer que as pessoas peguem e olhem, leem. Mas diga assim, do cuidado, né? O cuidado.
Entendeu? Então, eu não falo isso nada de que eu lembro de alguma coisa, de um irmão, ou de algum irmão falou alguma coisa, ou ouvi, ou eu estou lembrando de alguém. Não. Eu falo pelo conteúdo da Bíblia, de um modo geral. Que nós temos que ter amor e zelo pelas coisas que são do Senhor. Né? Amor, apreço, carinho pelas... Porque você, com certeza, quando passar pelo momento, ou passou pelo momento de maior dificuldade na sua vida, você queria que Deus tivesse dado atenção só a você e resolvido o seu problema. Até disse assim para Deus: Deus, o Senhor está me escutando, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está me vendo. Por quê? Porque aquele momento é tão precioso para você. Mas quando chega o momento de retribuir ou de fazer antes, dizer assim: Senhor, eu vou ter zelo pelas tuas coisas. Vou ter zelo, não porque o Senhor vai ter zelo por mim, mas porque o Senhor vem em primeiro lugar. O Senhor vem em primeiro lugar. Então, irmãos, que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos e que nós venhamos, né, a ter uma atenção, um carinho por tudo que é relacionado a Deus. Não usar o nome de Deus em vão, né? Às vezes a pessoa mente e diz assim: eu juro por Deus. Além de mentir, ele diz assim: eu juro por